McQueen, não se esqueça de vir pros boxes nessa volta. Boxes nessa volta. Última margem de pit, não vamos perder tempo. Tá, copiado, Todd. Ai, eu tô cego! Ô, Daryl, você viu isso? Ai. O que houve? Eu tô cego. Alguém disparou o laser em mim. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Littlefoot. Eu vi ele pra fora da pista também. Então vamos brincar um pouco de rally. Você vai ter que fazer exatamente o que eu falar. Vai um pouquinho pra esquerda pra gente não causar problema com os outros pilotos. Segura, vai freando devagar pra uma curva pequena pra esquerda pra você fazer a curva e vir pros boxes. O líder da corrida, sendo um dos pilotos que está disputando pelo título, Paul Conrad, leva os pilotos para a última margem de pit stop da corrida. É um momento crucial, Bob. Um pit stop errado pode estragar todas as chances de um piloto de conquistar o título dessa temporada. Littlefoot Jr. e Relâmpago McQueen entram todos perdidos nos boxes. Parece que um laser acertou o olho deles, Bob. Vai virando para a esquerda com calma, devagar. Isso. Reduz, freia. Você tá aqui, Littlefoot. Agora, peraí, um pouquinho para trás. Bora cuidar de você, garoto. Peraí. Vem, freia. Pit stop. Ai, tropecei. Inúteis. Eu falei que era pra manter nos olhos deles até eles ficarem cegos ou baterem. O que você tá falando, amigo? Nada não. Bob, pelo que eu estou vendo aqui, realmente havia alguém escondido com um laser e realmente apontou nos olhos de Littlefoot Jr. e Relâmpago McQueen. Mas a equipe de segurança da Copa Pistão já achou e conteu o rapaz. Littlefoot, quer trocar de lugar por algumas voltas? Não, Camber, obrigado. Eu já tô voltando a enxergar aos poucos. Tem certeza? Acho que eu vi aquele cara lá da RC's, o Kurt. Ele pode substituir por algumas voltas. Não, Todd, obrigado. Já tá dando pra ver melhor. Já temos alguns carros voltando para a pista. Nick Shift está na frente. Ryan Lane está logo no cangote dele. Porcaria! Mas que meleca! Esse último parafuso ficou engarrado. Encarrado? Agarrado, sei lá. E agora são as últimas voltas. Passou um pedaço de borracha correndo aqui. Ai, passa por cima, Cal. Que isso? Vocês estão de palhaçada, né? Como vocês fazem isso? Que trânsito é esse? A gente tá na Dutra? Nem São Paulo é assim, gente. Vai pela grama, Cruz. Vamos pela grama. Uma pequena confusão na saída dos boxes faz com que alguns pilotos tenham que cruzar o gramado para poder voltar para a pista. Alguns deles são pilotos que estão disputando pelo título. Cruz Ramirez, Chase Hasselott e Aaron Clock. Bob, com essa última parada, estamos oficialmente nas últimas 70 voltas. Rapaz, o negócio vai esquentar. Alguém me segura. As brigas vão ficar sérias agora. Nick Shift na liderança. Será que ele se mantém por 70 voltas? O Ryan Lane vai ultrapassar ali. O Reed Gonzalez tá ali no meio. A equipe da Graspring fez uma excelente parada. Mas você não quer ficar preso atrás de um cara que não tá disputando pelo título. Dá licença aqui, cubano. Lá vai ele de novo. Bancar o herói e cedendo posição pros outros. Tudo bem. Vamos perder na negócio mesmo? O que foi isso? Desculpa, eu rotei. Porqueira. Tá. Como se você nunca tivesse rotado na sua vida, né? E agora é a fase de recuperação. Os pilotos vão começar a acelerar feito malucos. Ainda mais que estão nas últimas 69 voltas agora. Graças, amigo. Tamo junto, leque. Ryan Lane ultrapassa Nick Shift, agora o líder da prova. Ele só tem que se sustentar nesse ritmo por 69 voltas. É só isso, Bob, com certeza. Eu estou vendo que o Rich Mixon está cedendo sua posição para os pilotos que estão disputando pelo título, Daryl. Bob, eu te garanto que é isso que define um bom piloto. Conrad sobe um pouquinho de mar na curva e acaba acertando a mureta. O nervosismo existe, Bob. Não importa o quão bom, experiente ou preparado você seja. E esteja também. Não vá fazer besteira. Chegamos muito longe e não vamos errar agora. Obrigado, rapazes. Pega ele, mozão. Rapaz, alguns pilotos realmente estão acelerando para valer, hein, Daryl?
Olha o que eu tô fazendo de errado, hein? Bom, eu vou dizer pra vocês, estou um pouco preocupado com Chase Elliott e Aaron Clark. Diferente dos outros pilotos, eles não estão avançando tanto quanto os outros. E isso pode ser ruim pra eles, ainda mais nessas últimas voltas. Pois é, veja só o Bobbenhaus como ele avançou, já está em terceiro lugar agora. Vai, México, pelos todos latinos. Deixa comigo, Cuba. É pra ajudar o Brian? Negativo, passe reto. Ah, Lidfoot. Bobbenhaus vem ultrapassando o Nick Shift. Agora o segundo lugar. Ele só vai ter que enfrentar agora o seu grande e melhor amigo, Ryan Laney, pela liderança da corrida. Dan Caça se livra de Cal Clutch. E ali atrás o Poco Rev ultrapassa Chip Grings. E vem chegando Jackson Storm, Bob. Laney vem defendendo sua liderança de Bubba, que tenta pegá-la para ele. Nick Shift só assiste enquanto Dan Caça está tentando se livrar de Cal Clutch, que tenta defender sua posição de Poco Rev e chega cada vez mais perto. Jackson Storm está se aproximando, pessoal. Passem. Aê. Bobbenhaus finalmente consegue um espaço maior contra o Ryan Laney e ultrapassa ele na curva 4. Bobbenhaus está na liderança e ali atrás o Dan Caça vem para ultrapassar seu amigo Nick Shift, agora o terceiro colocado da corrida. Poco Rev também se livra de Cal Clutch, agora é o quinto lugar, Bob. Pera aí, Mirolho, eu não quero ficar tão humilhado aqui também, não. As coisas dificultam para o Ryan Laney, porque ele perde segundo lugar para o Dan Caça, que agora vai se aproximando de Bobbenhaus. Ali atrás, o Poco Rev ultrapassa seu amigo Nick Shift, agora é o quarto colocado da corrida. Jackson Storm cada vez mais se aproximando da liderança, ultrapassa Cal Clutch. E Chip Grings também perde uma posição, agora para Daniel Travis. Ah, que isso? Eu ganho pra perder? Não entendi, você quer ultrapassar ou ajudar ele? Ah, eu errei. Chase Elliott consegue fazer uma ultrapassagem dupla, tripla. Isso, vambora, Chase, vambora. Vambora, Chip. Mostrar para esses carros da Ritec que eles não estão com nada. No momento eles estão com mais algo do que eu. Muito bem, filho. Tudo indo conforme o planejado. Ao ultrapassar Gearings, você chegará em Lidfoot Jr. e juntos irão chegar no Clutch. E então, a Trindade estará formada e iremos avançar muito mais. Deixa comigo, coroa. Coroa é o seu pai. E você é o que dele, Claude? Yeah. Por mais que o Ryan Laney tenha tentado resistir e durou bastante, não foi bastante. Poco Rev agora é o terceiro lugar. E atrás dele vem Jackson Storm pelo quarto lugar. O Relâmpago McQueen ultrapassa Cal Clutch. E agora não tem ninguém no meio da Trindade, ô Daryl. Uhul, meu parceiro. Sai daqui. Bobbenhaus segue firme na liderança. Ali atrás nós vemos Poco Rev ultrapassando o Dan Cassidy, assumindo o segundo lugar. E Jackson Storm estava esperando o momento para atacar. Bob Travis está rápido nessas últimas voltas, hein? Ele acaba de ultrapassar o Ryan Laney, agora é o quinto lugar da prova. Por que eu fui corrigir? Quinto lugar da corrida também dá certo. Jackson Storm em terceiro lugar, Daryl. Ah, droga. Ai, perdi 3 posições. Ai. Maravilha. O quê? Caramba, Chase. Eu vi o Jackson Storm em terceiro? Lamento, Hollis, não tenho essa informação. Então ele é. Se ele não for, de qualquer forma, ele está bem na frente. E eu não posso deixar que ele ganhe esse título com facilidade. Dan Cassidy consegue ultrapassar Jackson Storm e na sequência vem para ultrapassar o Poco Rev. E agora o segundo lugar. A Trindade veio para deixar Daniel Travis para trás, Bob. Nesse ritmo é capaz deles conseguirem pegar a liderança e disputar pelo título entre eles três. O Dan Cassidy consegue ultrapassar o Bobbenhaus, agora o líder da prova, Bob. E ali atrás Jackson Storm ultrapassa Poco Rev, agora o terceiro.
Essa droga de cubano de bosta tá muito longe. Ah, oi, Tim. Oh, essa não, Bob! Um toque entre o Age Hollis e Team Traders! Oh, are you kidding me, to son of a bitch? Oh, essa não, e a batida vai acertar outros carros. Isso é um problemão para todo mundo, principalmente para aqueles que estão disputando pelo título, Bob. Fuja para as colinas! Sr. Castrip, se me permite perguntar, se é permitido, frear? Por que tem galera que continua acelerando? Porque eles são burros, eles acham que a melhor solução para desviar dos problemas é ir em direção a eles com toda velocidade. São malucos, meu filho. É por isso que estou indo embora. Não aguento mais essa insanidade. Você fala deles como se fosse normal. Entre eles, você é o mais maluco de todos, Michael. Meu fã. Com 49 voltas para a corrida se encerrar e poder finalmente descobrir quem será o campeão, um acidente acaba acontecendo envolvendo 8 carros, onde 7 ficam na pista e um continua ileso e permanece lá na frente. Loucura, Bob, loucura. 49 voltas para a corrida se encerrar e os pilotos que estão disputando pelo título vão relargar juntos, um ao lado do outro. 16 carros, Bob, que estão disputando pelo título. Rapaz, isso vai dar um problemão. Esse Hollis é um idiota. Ei, Tim, você tá bem? Eu tô, Chris. Obrigado. Pela interrupção na pista, o safety car está andando uma velocidade máxima de 5 km por hora, para que não tenhamos bandeira vermelha e atrasar mais do que isso vai atrasar. O bom também é que nessas horas a contagem de voltas é interrompida, para que a gente não perca tanto tempo assim de corrida e não atrapalhe tanto assim os pilotos. E os pilotos que conseguirem se virar e voltarem a andar, tem que ir atrás do pelotão, Bob. Agora, os pilotos que não conseguem, precisam de um reboque, podem ir para os boxes para a equipe já começar a trabalhar. Mas, rapaz, isso vai dar uma trabalheira. Ali como, por exemplo, a equipe da RPM. Acho que essa é a terceira batida em que Barry de Pedal participa nessa corrida, Bob. Ei, Tim, o que você tá fazendo? Vamos receber uma punição. Oh, caramba, Bob! Pelo visto, Team Traders e Michael Rotor levaram pro pessoal e ainda foram tirar satisfação com Ed Hollis. Claro que na agressividade. Mas, caramba, eu nunca achei que veria isso nos dias modernos. Aí, vocês dois mandaram bem, hein? Você fez o que eu acho que fez? Bom, só seguir você. Mandou bem, Michael. Bem feito, seu otário! Esses malucos me quebraram. Eu não tô conseguindo dar partida. Acho que acabaram danificando meu motor de arranque. Não se preocupe, um reboque está indo aí te retirar da pista. Ótimo, vamos resolver isso logo e voltar o mais rápido possível para a corrida. Negativo, fim de corrida, Hollis. Vai pra garagem. Acabou aqui. Lamento, Barry. Mas vamos pra garagem, amigo. Jim Havoc está oficialmente fora da corrida. E aparentemente a equipe da RPM vai botando Barry de pedal para a garagem. Ou seja, ele também está fora da corrida. E já adianta aqui, Bob, que Ed Hollis não vai continuar na corrida. A equipe da Endoso Cola já confirmou que ele vai para a garagem. Ou seja, 3 carros eliminados nessa batida. Sendo assim, resta 32 carros na pista. E um fato impressionante é que os 16 pilotos que estão disputando pelo título permanecem na corrida. Algo que não aconteceu no ano passado, por exemplo. Cal Clutch ficou de fora da corrida depois de uma batida ali na curva 2. E com certeza foi um grande choque para todos que estavam assistindo aquela corrida. Cal Clutch nunca havia ficado fora do top 10. Aconteceu aquela batida e foi algo assustador, né? É como se um dos maiores campeões do mundo inteiro tivesse finalmente perdido o seu auge. É claro, não é o caso do Cal Clutch, ainda. Mas só dando um exemplo da magnitude que foi a situação. E bom, Ed Hollis acaba de ser mandado para a garagem, então está confirmado agora. Escute, vamos começar a pensar em uma estratégia alternativa. Acaba de ser informado aqui que o safety car vai sair faltando 40 voltas para a corrida acabar, ou seja, teremos apenas 40 voltas para terminar essa corrida com estilo. Eu não sei o que vamos fazer, Boba, mas temos que começar algo o mais rápido possível. Bob, vou te falar, essa é a pior coisa que poderia ter acontecido nessa corrida. Porque agora fica o questionamento. O que eu posso fazer? O que vai acontecer se eu fizer isso ou deixar de fazer aquilo? Rapaz, Hollis, que problemão você causou. E com certeza alterou totalmente o resultado dessa corrida. Já tinha um vencedor definido, mas graças a você, Hollis, a coisa vai ficar feia aqui.
Bom, de certa forma ele acabou ajudando atrapalhando. Ainda assim se torna uma situação chata, mas vai esquentando mais a situação aqui da corrida. E o pit lane está aberto para os demais pilotos. Bob, posso falar uma coisa pra você? Que talvez muita gente me julgue e vai falar que eu sou maluco, mas eu falo com toda firmeza. Se eu estivesse aí disputando pelo título, eu iria fazer um pit stop. Se fosse para ganhar um dos meus 3 títulos, eu faria um pit stop, independente do que muitos pensem. Porque é um risco e pode ser uma chance muito pequena. Mas melhor arriscar do que deixar passar, né? Eu faria um pit stop. Agora não sei os outros pilotos, mas eu faria um pit stop.